Olá galera, professor Jeto, professor de Geografia, faço parte da equipe da Central do Enem. Estamos aqui para trazer dicas importantes, tá? Para que você possa se dar bem no dia da prova, não só do Enem, mas quem sabe de provas de outras faculdades e outros vestibulares, Brasil afora, e você ter o sucesso de entrar no ensino superior, tá? Então vamos trabalhar inicialmente nesses vídeos de 2021 a temática que vai ser relacionada à questão da geologia e geomorfologia do planeta Terra e também, por que não, trabalhar a questão brasileira, tá? Então vamos lá, pessoal. Nesse vídeo, inicialmente, nós vamos tratar da questão dos agentes exógenos ou agentes externos, os chamados agentes modeladores do relevo, tá? Então os agentes, no caso, basicamente são dois: os agentes internos, que é aqueles que agem através de uma força imprimida a partir do centro da Terra em direção à crosta terrestre, certo? E que possibilita, no caso, a formação de estruturas rochosas dentro desse processo litosférico, tá? Litosférico que eu digo é com relação à questão, a parte rochosa, a parte mais externa das camadas do planeta Terra. Já no caso de agentes externos, que vão ser tratados aqui, são aqueles que agem diretamente na superfície da Terra. Então a dinâmica imprimida por eles acaba possibilitando mudanças na paisagem física do relevo do planeta, certo? E o processo de formação de novas feições, novas fisionomias importantes para você entender o que é planalto, planície, colina, montanha, bacia sedimentar e assim por diante, tá ok? Então vamos lá. Os agentes modificadores do relevo, pessoal, são eles, tá? Você tem a umidade. Quando eu falo de umidade, não me relaciono somente à umidade em si, mas também com relação à água. Nós temos a temperatura, frio, calor, que pode possibilitar, no caso, desagregação rochosa e, consequentemente, a formação de fragmentos que podem ser deslocados para outros pontos. Aí você tem um processo, né? Um processo também de modificação da fisionomia do relevo. Nós temos o vento. O vento também que é um elemento importante do processo dessa dinâmica mecânica de transferência de detritos de um ponto a outro do planeta. Nós temos também os agentes biológicos, seres vivos que interferem nessa dinâmica de desagregação da camada rochosa e, consequentemente, deslocamento de partículas também. E nós temos o agente antropogênico, que é o homem, né? Diga-se de passagem que é aquele que causa mudanças de forma mais rápida e mais abrupta dentro do contexto de modificação da paisagem e do relevo terrestre, tá, okay? A partir do momento que esses agentes agem sobre a superfície da Terra, então vai acontecer um fenômeno chamado de intemperismo. O intemperismo é esse que pode ser caracterizado como intemperismo físico, intemperismo químico e o intemperismo biológico. O que é o intemperismo físico? É justamente o processo de desagregação mecânica da rocha em consequência, por exemplo, da ação, dar um exemplo para vocês, da temperatura. Então veja bem, a rocha é nada mais, nada menos que um agregado de minerais, e muitos desses minerais, sendo metálicos, ao ser submetido a uma temperatura elevada, faz com que, no caso, haja dilatação, certo? E a contração desses minerais, fazendo com que pressione a rocha e, consequentemente, a rocha vai o quê? Vai se desagregando, formando partículas que, por sua vez, por ação de outros agentes, acaba sendo deslocado de um ponto a outro do planeta. Então esse é um intemperismo físico. O intemperismo químico é justamente o processo de decomposição e dissolução da rocha em decorrência do agente, por exemplo, a água ou a umidade. A água, por exemplo, ela faz uma ação química, faz com que haja uma reação química de dissolução da rocha e a partir daí você começa a criar partículas menores ou partículas menores e a alteração que faz com que haja justamente esse processo de deslocamento de partículas também. O intemperismo biológico, dá um exemplo clássico para vocês, é quando uma semente, certo, cai sobre uma determinada fissura de uma rocha e a partir daí você começa a perceber, certo, o surgimento de uma vegetação a partir dessa semente, que vai fazer com que haja o crescimento dessa vegetação até formar uma árvore e vai comprometendo a resistência dessa rocha, fazendo com que ela também desagregue. Podemos dizer, no caso, que é uma desagregação mecânica em decorrência da ação da raiz, tá ok? Então esse aí é o intemperismo. O intemperismo, pessoal, que também pode ser chamado de meteorização, tá? E esse intemperismo é importante também desse processo de desagregação, porque ele acaba fazendo com que as partículas fragmentadas, ao serem se deslocadas, basicamente você tem o quê? Passa por 3 etapas. A primeira etapa, a etapa da desagregação dessas partículas, sedimentos, podem ser de rochas, podem ser sedimentos orgânicos também, diga-se de passagem.
o transporte desse material e a sedimentação e compactação desse material numa região que é mais baixa. É por isso que você tem a formação, é por isso que em algumas aulas daqui a pouco, em outros vídeos, nós vamos trabalhar isso. A questão, por exemplo, dos planaltos cristalinos, que sofrem um processo erosivo de ação de agentes externos, que vai fazendo com que haja uma desagregação de materiais e eles vão sendo transportados pela força da lei da gravidade até ser compactado numa região mais baixa. Aí você vai ter o quê? A formação das chamadas bacias sedimentares, tá ok, pessoal? Então, esse processo de desagregação da rocha, através da prática intempérica, da ação dos agentes externos sobre o material rochoso, o deslocamento, certo? E também o depósito, isso faz parte de todo um complexo chamado de erosão. A erosão, no caso, nós temos alguns tipos de erosão que é muito interessante você entender, né? Que também cai na prova do Enem. Nós temos, no caso, a erosão pluvial. O que é erosão pluvial? Pluvial. A erosão pluvial é aquela que é causada pela ação da água da chuva. Quando a água da chuva, no caso, ela bate num determinado terreno, certo? E a força dessa água da chuva acaba fazendo com que haja um processo de desagregação deste mesmo terreno e, consequentemente, deslocamento de massas. Pessoal, isso é muito comum, por exemplo, em áreas de morros no Rio de Janeiro, São Paulo, que a gente percebe por aí, aquelas áreas de favela que são construídas ao longo dos morros, né? Você tira a vegetação original, que é justamente a vegetação original que dá sustentação para que o solo se mantenha, certo? E a partir daí você retira a vegetação, você deixa o solo vulnerável. Então, a partir do momento que a água da chuva cai, ele consegue fazer com que haja um desarranjo do processo estrutural daquele terreno e, consequentemente, deslizamento de terra. Então, a água da chuva provocou deslizamento. Aí você tem a chamada erosão pluvial. Não confunde com a erosão fluvial. A erosão fluvial, no caso, é justamente aquele causado pela ação da água dos rios. Nós temos exemplo aqui em Macapá, certo? É com relação, por exemplo, ao fenômeno das terras caídas, onde a ação da força da água acaba imprimindo, certo? Uma rebentação no terreno e, consequentemente, no caso, um deslocamento de massas, certo? De um ponto a outro dentro do contexto da drenagem do rio Amazonas. Essa é a erosão fluvial. Ali, pessoal, quem vai ali na beira-rio, quem gosta de fazer sua caminhadinha bacana, que você vai ali por trás da fortaleza, você vai ver rochas ali, certo? E você vai perceber que quando a água do rio ela bate na parte inferior da rocha, você vê a parte inferior mais fina. É consequência justamente da força da água do rio que faz com que haja um deslocamento de matéria e aí você tem um processo de erosão causada naquele terreno em decorrência da força da água, tá ok? Outro, a erosão marítima ou erosão marinha provocada pela ação das águas do mar, que bate no terreno litorâneo de um determinado continente ou ilha e possibilita também o esculpimento desse terreno, fazendo com que surja também partículas se desagreguem e também você tem todo um processo de formação e modelamento desse relevo. É muito comum aqui no litoral brasileiro a gente encontrar chamadas falésias. As falésias são nada mais nada menos que terrenos antigos, esculpidos pela ação da força da água do mar, que faz com que haja uma queda abrupta da sua vertente, certo? Isso é muito comum, por exemplo, no litoral. E aí você vê o que nós conhecemos de falésias, tá ok? Não esqueçam disso. A erosão biológica provocada pela ação do que? Dos seres vivos. Falei para vocês da semente que cai numa rocha e que ela pode provocar justamente o deslocamento, né, de partículas em decorrência da força imprimida pela raiz que faz com que haja esse processo desagregatório. A erosão eólica provocada pela ação do vento. O vento também tem uma dinâmica especial com relação à questão de deslocamento de partículas. Exemplo disso aqui nós podemos considerar as dunas dos lençóis maranhenses, né? Quando, por exemplo, a areia é deslocada de um ponto a outro por conta da ação do vento. Então, nesse caso, o deslocamento dessas pequenas partículas de rocha chamada areia faz com que eles se desloquem em decorrência da ação da força do vento. E a erosão antropogênica, que é aquela provocada pela ação do homem em decorrência da sua ação sobre a natureza, fazendo com que haja uma modificação de acordo com certas necessidades econômicas, sociais ou culturais, que imprime dinâmicas e mudanças que poderão trazer, né, sérios problemas de desequilíbrio na cadeia alimentar e também até danos e perdas materiais para o ser humano, tá ok, pessoal? Então é basicamente isso que você tem que entender com relação aos chamados agentes externos, agentes exógenos ou elementos modeladores do relevo, que você possa ter entendido. Bacana, legal, professor Getro, Geografia em Ação, estamos aqui para ajudar vocês. Valeu, pessoal, obrigado!